Você deve estar estranhando essa afirmação de que a velocidade da luz não pode ser medida, não é? Mas como assim a velocidade da luz não pode ser medida? Basta fazer uma breve pesquisa no Google para descobrir que ela viaja a uma velocidade de 299.792.458 metros por segundo. Mas nós, aqui do Mundo Desconhecido, não estamos inventando uma teoria da conspiração nem nenhuma coisa desse tipo. Realmente vamos provar para você, com base em estudos sérios feitos por pesquisadores ao redor do mundo, que a luz nunca foi medida por alguém. Por isso, nem podemos ter certeza absoluta da velocidade que acabamos de falar para você. E para saber onde essa história vai parar, você precisa assistir a este vídeo até o fim. Mas antes te convido, se inscreva em nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like, teu comentário ao final do vídeo e também siga o Mundo Desconhecido em sua conta oficial no Instagram. A velocidade da luz no vácuo é uma constante universal que é importante em muitas áreas da física. O seu valor é exatamente 299.792.458 metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo, como também é normalmente dito. Esse valor define que o tamanho de um caminho percorrido pela luz no vácuo dura um intervalo de 1,299.792.458 avos de 1 segundo. Esse é o valor definitivo hoje em dia e foi medido com o uso de lasers. Porém, nem sempre se acreditou que a velocidade da luz fosse finita. Há alguns séculos pensava-se o contrário disso. Felizmente, os tempos mudaram e atualmente sabemos que ela é, sim, muito rápida. Ainda assim, tem um valor definido. A velocidade da luz é absoluta e tem sempre o mesmo valor. Não importa se a medirmos em um laboratório fixo na Terra ou numa nave espacial viajando a grandes velocidades. Isso foi previsto por Albert Einstein em sua teoria da relatividade restrita e tem sido amplamente confirmado em diversos experimentos. O fato de a velocidade da luz ser absoluta tem implicações estranhas para o senso comum do nosso dia a dia. Por exemplo, imagine alguém parado na margem de uma estrada e um carro que passa a 80 km por hora. Se o motorista atirar uma pedra para a frente a uma velocidade de 20 km por hora, verá esse objeto viajando a 20 km mesmo. Enquanto isso, a pessoa parada ao lado verá a pedra viajando a 100 km por hora, que é os 20 mais os 80 da velocidade que o carro está se locomovendo. Mas se em seguida o motorista ligar o farol, terá um facho de luz se afastando de seu carro na velocidade da luz, 299.792.458 metros por segundo. Diferentemente do que acontece com a pedra, o facho de luz vai estar se afastando do pedestre na mesma velocidade em que se afasta do carro. Interessante, não é? Os 80 km do veículo não serão somados ao valor total. Recentemente, alguns cientistas têm questionado se a velocidade da luz sempre teve esse valor ao longo dos tempos. Em agosto de 2002, o físico britânico Paul Davies publicou um artigo questionando essa ideia. Utilizando a física de buracos negros, ele levanta a hipótese de a velocidade da luz estar mudando ao longo da evolução do universo. Mesmo que essa hipótese se confirme, a teoria da relatividade de Einstein continua correta, pois a velocidade da luz ainda vai ser absoluta se considerarmos um determinado intervalo no tempo. Mas você sabe como chegamos à conclusão de que a luz se move a velocidade de 299.792.458 metros por segundo? Antes, você precisa entender como a história se desenrolou até chegarmos a um cálculo conclusivo. A velocidade de propagação da luz era uma dúvida dos cientistas desde as civilizações mais antigas. Empédocles defendia que a luz tinha velocidade infinita. Ptolomeu e Euclides acreditavam que ela era emitida pelos olhos. Além disso, outros grandes filósofos e matemáticos gregos, como Aristóteles e Herón de Alexandria, acreditavam que a luz propagava-se por corpos através do espaço com velocidade finita.
Essas visões realmente influenciaram a forma de pensar de grandes cientistas como Johannes Kepler e René Descartes. Em 1638, Galileu Galilei chegou a realizar um experimento com o intuito de calcular a velocidade da luz. Para isso, ele mediu o tempo que ela levava para a luz deixar uma lanterna no alto de uma montanha e chegar a outra que estava a 2 quilômetros de distância. Suas conclusões apontaram que o tempo para a luz percorrer essa distância era menor do que 0,0001 segundo. Esse número cheio de zeros que vemos aqui acima. Esse era um intervalo muito pequeno mesmo para ser medido com os recursos tecnológicos disponíveis naquela época. Pouco tempo depois, em 1676, o astrônomo dinamarquês Ole Romer observou que a duração dos eclipses das luas de Júpiter variava de acordo com a época do ano. Romer desconfiou que a variação era decorrente de a luz ter velocidade finita, considerando que a distância da Terra até as luas de Júpiter muda de acordo com suas órbitas. Foi só em 1819 que um experimento conseguiu fornecer medidas precisas da velocidade da luz. Por meio de um espelho semi-refletor e de uma roda dentada giratória, o físico francês Armand Hippolyte Fizeau conseguiu definir a velocidade da luz, com um erro pouco menor que 10% em relação à medida de hoje em dia. O experimento de Fizeau funcionava da seguinte forma. A luz era emitida por uma fonte de luz. Essa luz era convergida por meio de uma lente convexa e direcionada para um espelho semi-refletor com um ângulo de 45 graus em relação aos raios de luz. Parte desses raios de luz passava através do espelho e parte deles era refletida. A parte dos raios que era refletida passava por uma roda dentada em rotação. Essa luz era refletida para um espelho cerca de 8 quilômetros adiante e voltava. Fizeau regulava a velocidade de rotação de sua roda, já que a luz refletida levava um pequeno tempo para voltar até o espelho semi-refletor, até não ser mais possível ver a imagem refletida pelo espelho. Via-se então apenas a imagem que passava originalmente pelo primeiro espelho. A cena se dava mais ou menos da forma que podemos ver nessa imagem. Portanto, a velocidade da luz foi calculada no tempo em que a fonte de luz levava para chegar até o espelho e depois retornar. Depois, tudo o que precisou ser feito foi pegar a metade deste tempo. Afinal, Fizeau estava procurando a velocidade da luz e aquela tinha viajado 2 vezes. Primeiro, até o espelho, depois, a mesma distância para retornar. Então, a metade seria realmente a velocidade da luz. Então, novamente, nós vamos te questionar. Alguém realmente mediu a velocidade da luz ou esse é apenas um número que a gente criou? O que foi medido é a viagem de ida e volta, ou viagem bidirecional da luz. Ninguém nunca foi capaz de medir a velocidade unilateral da luz. O próprio Albert Einstein, no ano de 1905, falou que os cálculos feitos por ele, que estipulavam a velocidade em que a luz se move, eram apenas uma convenção, ou seja, algo que ele estava convencido. Tanto que esse documento dele é conhecido como Sincronização da Convenção de Einstein. Dessa forma, por mais de um século, desde que Albert Einstein publicou essa matéria, os pesquisadores tentaram contornar o que era conhecido para medir a velocidade da luz de uma forma única, acompanhando-a. Por exemplo, em 2009, foi publicada uma matéria no Jornal Americano de Física afirmando veementemente que a velocidade unilateral da luz tinha sido medida pelos pesquisadores. Mas, entretanto, não demorou muito para que outra matéria fosse lançada por físicos que estudaram o documento. Essa segunda matéria desmascarou a primeira, provando que os cálculos eram equivocados, para não dizer falsos. Mas você mesmo deve ter algumas ideias de como medir a velocidade da luz, não é? Por exemplo, será que não poderíamos simplesmente passar um feixe de luz por dentro de um objeto e filmar isso, vendo depois em câmera lenta? A gente até poderia fazer isso, mas isso não nos daria o número correto. Por quê?
Acontece que, ao mesmo tempo em que veríamos a luz atravessar algo, estaríamos adicionando o tempo que ela demora para chegar até a lente da câmera que filma tudo. Ou seja, de certa maneira, vamos medir a velocidade da luz de forma bidirecional, em 2 sentidos. No fim de tudo isso, o consenso no mundo atual é o de que a velocidade da luz é um número exato que não se altera. Também seria algo que viaja de maneira semelhante para todas as direções sem mudar o ritmo. No entanto, muitos são os motivos para contestar isso, pois nunca realizamos uma medição exata nesse sentido. Tudo o que podemos fazer é calcular a velocidade em 2 tempos, ida e volta. E se a luz estivesse mais rápida na ida e mais devagar na volta? Talvez o número final não seja de 2 velocidades completamente iguais. Já pensou nisso? É claro que tudo o que dissemos aqui também não está confirmado. Se baseia em ideias que ainda não foram comprovadas. Porém, temos que colocar a nossa mente em funcionamento, né? E fazer perguntas deste tipo, pois assim a gente vai entender de maneira mais nítida o meio em que a gente vive. Seja esse meio a própria cidade ou até mesmo o universo como um todo. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Te convido, se inscreva no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like, deixe também um comentário e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Até o próximo vídeo!